E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Olha só, hoje eu queria trazer aqui para vocês o tema da releitura, tá? Por que que você deveria reler seus livros e por que que isso faz de você, inclusive, um leitor melhor? E, na verdade, a compreensão mesma da literatura clássica, ela só vem após a releitura e muitas vezes após uma, duas, três releituras, enfim. O fato é que a releitura ela é uma das bases para que você se torne um bom leitor e seja capaz de perceber aquelas coisas que são importantes de você perceber num livro de literatura clássica, tá? Eu queria começar com uma citação de um escritor russo clássico, Vladimir Nabokov. Ele deu aulas de literatura sobre inúmeros autores, ali sobre Stevenson, Jane Austen, Kafka, e em uma introdução a essas aulas, ele falou um pouco sobre essa questão da releitura. E aqui eu queria citar brevemente uma passagem que ele mencionou numa aula, justamente para a gente poder começar essa nossa conversa sobre releitura, tá? Então aqui abre aspas, Nabokov fala: curiosamente, ninguém pode ler um livro, só pode relê-lo. Um bom leitor, um grande leitor, um leitor ativo e criativo, é um releitor. E vou lhes dizer o porquê. Quando lemos um livro pela primeira vez, o próprio processo de mover laboriosamente os olhos, da esquerda para a direita, ou seja, o próprio movimento ali da leitura, linha após linha, página após página, esse complicado trabalho exigido pelo livro, o processo de aprender em termos de espaço e tempo do que ele trata, tudo isso se interpõe entre nós e a apreciação artística. Tradução, o que ele está dizendo aqui? O próprio ato de ler, o próprio ato de você ter que ali ler uma linha após a outra, um parágrafo após o outro, um capítulo, uma página após a outra, um capítulo após o outro, requer um determinado labor, um determinado cansaço, que já é, de certo modo, um impedimento para que você compreenda bem o livro que você está lendo. E aí, continuando, né? Quando olhamos para uma pintura, não precisamos mover os olhos de um modo especial, mesmo se, como em um livro, o quadro contiver elementos de profundidade e desenvolvimento. O elemento temporal, na verdade, não está presente no primeiro contato com uma pintura. Ao lermos um livro, necessitamos de tempo para nos familiarizarmos com ele. Tá? Depois ele continua, tem outros momentos, ele continua isso aqui falando sobre alguns outros aspectos da releitura, mas eu acredito que isso aqui já é um bom início de conversa para a gente sobre essa questão. Então, Nabokov ele coloca aqui o primeiro problema já que se apresenta na leitura da literatura e que justifica o porquê que nós deveríamos reler livros, né? Que é o aspecto do cansaço. Então, quando você lê um livro pela primeira vez, primeiro, você não conhece aquele autor, você provavelmente não está acostumado com o vocabulário que ele usa, né? O vocabulário que ele usa pode estar totalmente fora do que você conhece, você pode precisar de dicionário, esse tipo de coisa. O ato de leitura em si, ele cansa. Então, se você já leu, você tem hábito de leitura, você sabe que às vezes você está lendo aqui, aí, pô, bate um sono, bate um cansaço, a vista dói. Enfim, o hábito de leitura, ele tem um certo cansaço. A leitura, né, o ato de leitura, ele tem um certo, requer uma certa disposição ali, uma certa energia aplicada que cansa literalmente o leitor. E que, portanto, isso já seria um dos motivos pelos quais, quando a gente lê um livro pela primeira vez, pode ser que a gente não entenda direito o que ele está querendo dizer. Quando a gente lê um conto pela primeira vez, pode ser que a gente não capte tudo, porque existe um grande trabalho ali de adentrar naquela selva escura que a gente não sabe nada do que tem ali. A gente não sabe como o autor escreveu, a gente não sabe se vai ter uma descrição longa, nada disso. E aí ele faz um contraponto interessante. Ele compara a literatura com a pintura. Porque, de fato, quando você vê um quadro, uma pintura, você consegue, bom, você pode não entender, né, todos os elementos daquela pintura de primeira, mas o fato é que você consegue captar a pintura de uma vez, está lá o quadro na sua frente. A literatura não é assim. Você tem que ler página após página, capítulo após capítulo, e aí você imagina, pegar um livro ali de 400, 500, 600 páginas ou mais, o fato é que, quando você lê isso pela primeira vez, vários fatores, incluindo cansaço, incluindo memória, podem afetar o seu entendimento daquela obra. Tá? Então, esse é um primeiro motivo já da gente entender a importância da releitura. Porque quando você lê algo uma vez, você não lembra direito o que tinha ali no início. Pode ser que o processo de ter pegado ali o dicionário para aprender alguma determinada palavra tenha feito você esquecer o que você tinha lido no parágrafo anterior. Enfim, você capta a história de uma forma muito fragmentária ainda. Ainda é uma compreensão muito rasteira, digamos assim. Por isso é importante você reler. Então, isso já entra como um dos primeiros problemas do processo de leitura de um livro de literatura clássica,
e faz com que seja preciso que a gente releia, tá? Então, a literatura, enfim, recapitulando, a literatura em si, ela tem algo que a difere, por exemplo, de uma escultura, né, de uma pintura, que requer um certo esforço literalmente físico da parte ali de quem está tentando apreciar. E esse esforço, claro, ele pode atrapalhar a nossa apreciação. O segundo fator, que é importante a gente mencionar aqui, que pode ser um grande problema, né, para você conseguir exercitar a compreensão de obras de literatura clássica, é o fator cultural, né? É o fato de que hoje a gente não consegue literalmente apreciar um livro. Então, por exemplo, quando você começa a ler um romance, você já está ansiando pelo final. Então, a gente lê livros hoje como se estivéssemos maratonando uma série de TV, como se estivéssemos assistindo uma série da Netflix. A gente lê a primeira página pensando no final e com essa ansiedade, enfim, aguardando simplesmente saber o desfecho da história. E é claro que isso pode atrapalhar, porque se você já lê uma história preocupado com o que vai acontecer no final, isso pode impedir que você tente apreciar uma determinada cena, uma determinada descrição que você não acha que é importante, né? Então você está lendo um livro, uma história que fala sobre, sei lá, um assassinato, e aí, num dado momento, o autor ele começa a descrever a casa que o cara mora. E aí você pensa, pô, isso aqui não é importante para o plot, digamos assim, né? E aí você decide pular aquela parte, porque na sua cabeça não vai ser importante para você compreender o final. Isso também é um grande fator que impede a gente compreender bem uma obra de literatura. O fato de que na nossa cultura a gente não tem esse hábito de conseguir apreciar uma obra. O fato é isso. A gente lê a obra como se estivéssemos maratonando uma série, e claro, se você fizer isso com livros de literatura clássica, a sua compreensão vai ficar muito reduzida, certo? E ainda diria que tem um terceiro fator, que é o fato de que muitas vezes a gente tenta começar a ler literatura clássica pelos livros gigantes. Então você tenta começar a ler literatura clássica por Cem Anos de Solidão, por Madame Bovary, por David Copperfield, pela Divina Comédia, pela Ilíada, pela Odisseia, por Dom Casmurro. Isso é um problema? Não, a princípio não. Assim, não tem nenhum problema você querer ler esses livros. Enfim, se você inclusive leu, sei lá, a sinopse de algum deles e achou muito interessante, beleza, tá ótimo. Porém, o fato é que, cara, pensa comigo aqui. Se você está lendo uma obra e você não tem ainda o traquejo de entender literatura clássica e você quer entender, é fundamental que você consiga apreciar aquilo, certo? E a releitura, como eu mencionei, é uma das formas que a gente tem de iniciar esse processo de apreciação. É fundamental, na verdade, que você releia para que você consiga prestar atenção nos detalhes, nas minúcias da obra. Ora, aí imagine que você vai ler um livro de 500 páginas. A sua disposição para reler aquilo vai ser zero. Vai ser negativa, na verdade, não vai ser nem zero. Então, os romances, eles, por mais que sejam, claro, grandes obras, ninguém está negando a grandiosidade de uma obra como Madame Bovary, de uma obra como Cem Anos de Solidão, da Ilíada ou da Odisseia, ninguém está negando a importância disso. Porém, se você é um leitor iniciante em literatura clássica, ler uma história literalmente muito longa, no sentido de muitas páginas, né, pode não ser um bom caminho. Por quê? Porque você vai acabar não conseguindo reler. E aqueles detalhes, os detalhes de montagem da obra, como que o autor escreve um parágrafo após o outro, você conseguir encaixar, poxa, você lê o final da obra, aí agora você relê, e aí quando você relê, você percebe que lá no início da obra já tinha uma prefiguração do final, você percebe que as primeiras cenas elas estão encaixadas com o final. Ora, isso você só consegue com a releitura, fazer essas conexões, ou seja, entender a montagem da obra, por exemplo. É muito complicado você fazer isso se você estiver lendo uma obra muito grande, se você estiver lendo uma obra de 400, 500 páginas. Você simplesmente não vai ter disposição para conseguir fazer isso. Por isso, uma ótima forma de você conseguir praticar a releitura e assim conseguir começar a apreciar uma obra de literatura clássica é você começar pelas histórias mais curtas. Por quê? Bom, de fato, existem alguns fatores que fazem com que um conto, né, falando aqui história curta, vulgo conto, existem alguns fatores que fazem com que a história curta seja menos complexa, realmente, do que o romance, por exemplo. Tem alguns elementos que, justamente pela brevidade, tornam-se mais simples, o que não faz do conto um gênero menos profundo do que o romance, diga-se de passagem. E justamente por essa brevidade, você vai conseguir reler. Então, se você lê um conto de 7, 10, 15 páginas ali do Chekhov, por exemplo, você consegue facilmente voltar e ler uma segunda vez, e voltar e ler uma terceira vez.
E esse treino, de você ler uma, duas, três vezes ali um conto, por exemplo, vai fazer com que o seu olho ele passe a perceber coisas que numa primeira leitura, justamente por aqueles fatores que eu mencionei, cansaço, ou às vezes a pressa, você já não vai ter mais. Então pronto, você leu a primeira vez, cansou, enfim, se acostumou ali com a obra, foi meio complicado, você não estava acostumado com o vocabulário do autor, com o jeito que ele escreve, estava apressado, inclusive, para descobrir o final da história, e tudo isso passou. Beleza, você leu a primeira vez, acalmou os ânimos, agora você vai para a segunda leitura. Aí você vai começar a perceber elementos de narração, elementos de descrição, como que o autor constrói e desenvolve os personagens, esse tipo de coisa. Então, uma forma muito frutífera que você pode adotar para conseguir começar a reler, né, literalmente tornar-se um bom leitor, e isso só é possível através da releitura, através ali de você tentar enxergar com um olhar mais apurado aquela obra, o conto acredito que seja realmente o melhor caminho, tá? E aqui eu queria finalizar esse vídeo indicando algumas coletâneas de contos para vocês. Eu vou indicar aqui dois autores russos. O primeiro deles é o Ivan Turgenev. Eu indico essa coletânea aqui de contos dele, Memórias de um Caçador. Turgenev ele tem uma capacidade muito boa de, por exemplo, descrever paisagens, né? Cenários naturais, esse tipo de coisa, é uma coisa que ele faz muito bem, certo? E uma outra coletânea muito boa, aqui no caso, já do melhor contista da história da literatura, a coletânea A Dama do Cachorrinho e Outros Contos, do Anton Chekhov. Você ainda vai ter, ou tem ainda outras coletâneas do Chekhov, tem O Beijo e Outras Histórias, e salvo engano ainda tem mais outra, que agora eu não estou lembrando o nome, tá? Mas acredito que essas coletâneas sejam muito boas, certo? Realmente recomendo. Uma outra que eu não tenho aqui é Aventura Parisiense e Outras Histórias de Amor, alguma coisa assim, do Maupassant. Realmente recomendo, acredito que ele é um bom contista. E tem uma linguagem bem simples, inclusive ele, é uma boa pedida para você começar, tá? Enfim, aqui são algumas indicações. Contos do Machado de Assis, por exemplo. Então você lê Contos do Machado de Assis, Teoria do Medalhão, A Cartomante. São uma ótima forma de você entender a escrita do Machado de Assis. Porque ali você consegue, como eu falei, você vai ler uma vez e pronto, acalmando os ânimos, aí você vai ler uma segunda vez e aí sim você vai realmente ler a obra de literatura clássica, tá? Então, basicamente é isso. Releiam as obras, tá? Comecem a ler contos, porque eles vão começar a apurar a vista de vocês e torná-los, consequentemente, leitores melhores, tá? É isso, pessoal. Valeu, obrigado.